Começando mais um Talkcast, o podcast Pet, onde convidamos especialistas em algum tema da área Pet para compartilhar seu conhecimento e experiências. Antes de anunciar o fera que eu tenho aqui, quero falar do nosso patrocinador, que é a Toca Pet Escola, com seus cursos profissionalizantes na área Pet, e também a Toca Distribuidora, que tem uma linha completa para o seu banho e tosa. E agora tenho aqui um fera, que é o Edson Gonçalves. Muito bem-vindo, Edson. Olá, bom dia. Obrigado, Diego. Obrigado pelo convite. Vamos discutir um pouquinho do que é o laboratório veterinário. E é um prazer estar aqui na Toca, ser convidado para essa escola tão consolidada aqui em Campinas. É uma honra estar aqui. Vamos lá para ajudar a desmistificar o que é o laboratório veterinário. Muito bacana. Deixa eu apresentar o Edson. Por que ele está aqui? Ele é veterinário, especializado em patologia clínica e também é responsável por uma das principais laboratórios de exames veterinários aqui de Campinas. Então ele tem muita coisa para compartilhar aqui. Edson, para começar, Vamos lá. Quando a gente fala em laboratório de exames veterinários, o que seria isso? Vamos lá. Quando a gente fala em laboratório, muitas pessoas pensam que tem vários malucos com Beckers misturando substâncias para explodir. Não é muito bem assim. Tá? O Laboratório Gonçalves e Parra, a gente está aqui em Campinas com esse nome desde 2011, eu Bacana. Estou trabalhando em Campinas desde 2007, e o que a gente faz com o laboratório veterinário? O intuito é levar os nomes que são exames laboratoriais, né, que são em auxílio diagnóstico ao clínico veterinário. O que isso faz? A pessoa, o tutor, leva o pet no veterinário, ele passa por uma consulta clínica, o veterinário avalia e suspeita de alguma doença. O que ele faz? Suspeito dessa doença, como se fosse uma cadelinha de 7 anos não castrada. Vai ao veterinário, está sem comer há 2, 3 dias, está amuada, começa a sair uma secreção pela vulva, pela vagina. Sim. Vai ao veterinário clínico, ele suspeita do quê? De uma piometra, que é uma infecção de útero. O que ele faz? Vamos pedir um ultrassom, um exame de imagem, e eu vou fazer uns exames de sangue, fazer o hemograma, uma função renal, para ver se há essa infecção e como o animalzinho pode estar comprometido. Que legal. Ele faz uma coleta do sangue e encaminha. A gente tem um sistema de motobus que ele encaminha ao laboratório. Chegando no laboratório, o que a gente faz? O laboratório veterinário dá o apoio. A gente vai pegar esse sangue para fazer o hemograma e fazer as contagens de células. Pega a parte vermelha. Você lá vê o sangue vermelhinho, o que dá aquela cor vermelha são as hemácias, as células vermelhas do sangue, sim. que tem ferro e transportam oxigênio. Vamos ver a quantidade dessas células, né? A gente avalia se o animal está anêmico. É a quantidade e o quanto desse sangue em porcentagem é responsabilizado, né, pelas hemácias. A gente faz o que chama hematócrito, Que legal. empacota as hemácias e vê a porcentagem do sangue total que é composta por hemácias. Vamos lá, um cachorrinho normal, 37, 40 de hematócrito normal. Depois a gente vai avaliar os leucócitos, que são as células brancas, que dão o grau de infecção. Entendi. Como a suspeita é uma infecção uterina, a gente espera que os leucócitos, as células brancas que combatem a infecção, estejam aumentados. A gente vai lá ver, tem 30, 40, 100 mil dessas células, que normalmente ficariam em 5, 10 mil. É uma infecção. Então a gente dá essa informação para o clínico, o veterinário, ele fala, corrobora com a suspeita clínica dele. Entendi. Depois a gente vai contar as plaquetas, que são as 3 grandes partes do sangue, né? A parte eritroide, que são as hemácias, a parte dos leucócitos, que são as células brancas e de defesa, e a parte das plaquetas, que fazem a coagulação. A gente vai contar essas plaquetas. Elas têm que estar ali no mínimo 180 mil, depende da raça, nos cães, depende da espécie, nos gatos, né? Elas estão em números diferentes, mas elas têm que estar dentro do parâmetro normal. Entendi. Dando dentro do parâmetro normal, indica ao veterinário que, como o tratamento da piometra é cirúrgico, né? A piometra vai ser resolvida com uma cirurgia. Para fazer a cirurgia, eu preciso estar com o animal não anêmico, ou pelo menos em pequeno grau. A infecção vai ocorrer, porque ele está com um quadro infeccioso, Sim. e as plaquetas precisam estar normais,
para ocorrer a coagulação a partir do momento da cirurgia. Se eu estou com plaquetas baixas, a hora que começa a fazer a cirurgia, a gente tem um risco de sangramento, de perder o paciente na cirurgia. Entendi. O laboratório é isso, ele ajuda o clínico a saber o que tem e quais os passos a seguir a partir dali. Entendi, é um pouco complexo. Sim. Deixa eu ver se eu entendi correto. Então, você pega uma amostra de sangue, que o exame de sangue, qual é o nome correto mesmo? Há popularmente o nome exame de sangue, mas tem vários exames de sangue que a gente pode fazer. Os mais simples são o hemograma, que parece simples, mas não é. A gente tenta falar resumidamente, mas é uma coisa extremamente complexa. E que a gente defende o laboratório veterinário por conta disso. A gente não pode abrir mão de tecnologias, né? Sim, que isso é evolução. Então, hoje a gente tem muitos contadores automatizados de célula para a gente evitar erros. Sim. Tá? Um contador automático, ele vai lá e me conta as hemácias, me conta os leucócitos, ajuda a contar as plaquetas. Só que depois isso tudo precisa ser confirmado pelo patologista, avaliado forma, avaliado se as contagens foram corretas, se há algum erro no meio do caminho. E não só o hemograma é a liberação de uma contagem de células, o que acontece muito hoje. Vendem até uma coisa que se chama maquinograma, pra você ter ideia, passa só o sangue na maquininha e entrega uma folhinha. Isso é o hemograma, e não é. E o hemograma é um dos exames mais simples e mais corriqueiros. Caramba. Então, a gente precisa sempre da análise do patologista. O hemograma. E o outro é a função renal. Por quê? Quando faz cirurgia, o animalzinho, o paciente e a gente, qualquer animal, inclusive os humanos, ocorre o processo de anestesia. O que acontece na anestesia? Mesmo as inalatórias, que falam, vai colocar um gazinho, antes precisa ocorrer uma injeção do anestésico. Sim, exatamente. Para poder induzir o paciente e entubar. Se o rim não está funcionando corretamente, ele não consegue eliminar esse anestésico. E eu vou colocar um paciente em anestesia, que é um quadro de diminuição do metabolismo, com um rim já comprometido. Qual a consequência? Eu tenho um paciente que após a cirurgia desenvolve uma insuficiência renal. Desenvolve outro problema, vai consertar uma coisa. Justo, você tocou no ponto. Se o clínico não faz uso do laboratório veterinário, ele incorre em um risco de tentar sanar um problema e causar outro. É aí que o laboratório veterinário entra, no auxílio ao clínico para saber o que tem e quais as consequências que vão derivar daquele tratamento. Só para voltar um passo atrás, ver se ficou claro a questão do que é um exame, por exemplo. Então a gente vai pegar um hemograma, que é um exame de sangue. Então segue um padrão, um sangue correto de um animal saudável, segue um padrão ali de glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaquetas e tudo mais, certo? Correto. Então vocês analisam a variação desse modelo que seria padrão. Perfeito. Certo? Eu peço desculpas que eu me empolgo, que eu gosto muito de falar isso, e a gente se empolga e se apaixona, e muito isso que a gente precisa, mas a ideia é essa. O laboratório, ele trabalha sistematizado, esse é o ponto. O laboratório precisa de sistemas de trabalho e de referências, como você falou. Eu preciso contar tudo isso, avaliar tudo isso, só que sempre dentro de referências e referências controladas. Aí entra o controle de qualidade do laboratório, aí entra o controle de qualidade dos equipamentos que a gente tem, a manutenção, os reagentes que a gente compra. Para quê? Para que na hora de eu contar e colocar nas referências, eu ter certeza que eu vou entregar para o clínico veterinário e para o tutor, e a responsabilidade que eu tenho com o meu paciente, que aquele exame vai realmente demonstrar o que está acontecendo naquela hora. Que legal. E aí, então, o veterinário que solicitou o exame, já imaginando um determinado problema, igual você falou, uma infecção, e aí se está alterado os glóbulos brancos ali, né? Isso mesmo. E aí ele já fala, tem a confirmação daquela coisa. Ele tem a confirmação, ele tem uma segurança em agir, uma segurança para ele como profissional, ele tem uma segurança para o tutor, que ele sabe que ele vai fazer aquele procedimento que é necessário e não é uma invenção para ele gastar mais, justamente nesse ambiente que a gente tem, a gente faz tudo pelo nosso animalzinho, pelo nosso filho. Mas a gente precisa ter uma responsabilidade, que cada custo que a gente tem
vai ser tirado no final do mês de algum lugar. Uhum. A gente precisa fazer os exames, por isso precisa da análise do clínico sempre. O clínico tem que ser consultado primeiro, para ele saber quais exames vão fazer sentido para aquele paciente e a gente dá uma resposta que faça sentido para o tutor saber que ele vai despender daquele recurso, mas para salvar o amigo dele. E depois do procedimento ele vai ter uma recuperação. Essa é a ideia de fechar o ciclo, né? Eu levar para um profissional, o profissional responsável pedir o exame, o laboratório responsável dar um exame fidedigno, fazer o procedimento que seja a cirurgia correta e a gente ter a responsabilidade de devolver o paciente à família dele. Caramba, é mais interessante que eu imaginava. É uma responsabilidade de um ciclo social que tem, né? O laboratório faz parte dessa responsabilidade e a gente precisa estar junto. Por isso não adianta eu ter uma máquina, passar o exame e entregar um papelzinho. É a responsabilidade de analisar aquilo e dar uma resposta correta, porque é a vida de um membro da família que está ali. Sim, então a partir do resultado que gera o exame, digamos que a máquina vai gerar uma folha assim com o resultado. Ok, vocês apenas entregam para o veterinário, para o clínico, ou não? Vocês também ajudam a ele a tomar um tipo de decisão? O que a gente faz? As máquinas auxiliam a gente, elas fazem as contagens. Depois a gente tem mais 3 formas de verificação. Para quê? Para avaliar se aquela máquina fez a contagem correta. Dupla verificação, né? Até Tripla. A gente faz a tripla verificação, por quê? Porque é uma vida que está lá no fim. Sim. Então, a gente emite um laudo, faz as observações que a gente avalia na lâmina, né? Avalia pessoalmente por um patologista clínico especializado. Temos eu, o Edson e a doutora Natália, que estamos num laboratório especializado, somos veterinários e somos especializados em patologia clínica para fazer essas observações que se tem necessárias. Uhum. Liberamos o laudo no e-mail do veterinário, no e-mail do tutor e fica no nosso site que com uma senha consegue ter acesso. Que legal. Se ele tem alguma dúvida, a gente está lá com o nosso WhatsApp e via de regra os nossos parceiros, os clínicos, eles têm nosso celular pessoal, que a qualquer momento, se ele está em dúvida, recebe lá, ele me liga, eu ligo para a doutora Natália. Recebi esse exame aqui, o que pode ser isso? Porque às vezes a gente coloca termos técnicos. Claro, com certeza. Coloca termos técnicos. O que é isso? Né? Imagino. E de repente parece um nome escabroso, mas é uma coisa simples, só uma colocação de como está a forma da célula. Uhum. É esse o contato do clínico com a gente. É importante e a gente está aberto a esse contato para poder justamente dar o suporte para um procedimento cirúrgico ou por um tratamento. Entendi. Que pode ser prolongado. Está ficando claro, tá? A gente vai aprofundar mais aqui. Me puxa, vai me perguntando, porque às vezes a gente entra numa parte tão técnica e eu brinco que eu não gosto de falar, mas a hora que a gente começa a gente não para, né? Vai me perguntando, vai me puxando para a gente poder esclarecer para os nossos amigos. Com certeza. Logo no começo eu já falei sobre patologia e essa palavra patologia também não é clara para todo mundo. Não é. O que seria isso? E é usada de formas extremamente erradas. Fala, tal paciente tem uma patologia tal. Ele não tem. A patologia é justamente o ramo que estuda as doenças. Né? Claro. O logia, o logos, que é o estudo, e o pato, que vem de patos, que é a doença. Então é o estudo das doenças. Entendi. Então existe uma patologia, um estudo das doenças. Porque existe a patologia anatômica, né? Que é o estudo dos fragmentos de peça que eu tiro. Eu faço o histopatológico, vamos lá. Tem uma neoplasia, uma bolinha, um tumor, que tumor é só uma bolinha, né? Certo. Eu lá tiro aquela bolinha, eu preciso saber se ela é neoplásica ou se ela é só uma inflamação. Qual a diferença? É isso que eu vou falar. O histopatológico pega essa peça inteira, coloca ele num produto para fixar, né, que seja parafina, isso que produz a vela, e faz microcortes num instrumento que chama micrótomo. Uhum. Sabe aquele instrumento de frios que tem na padaria? Sei. Que antigamente rodava e hoje é tudo eletrônico? Com certeza. Tem um desse que faz o corte, mas em lâminas... 20 micros, em lâminas muito fininhas, que eu consigo ver através dela e consigo analisar qual a arquitetura celular. Que legal. Eu consigo ver a alteração celular e a arquitetura dessas células. Com isso eu consigo inferir se é uma inflamação,
se é uma neoplasia, que a gente já entra no que é uma neoplasia, Uhum. se é só uma infecção parasitária, tem parasitas ali no meio e fizeram aquela bolinha. Cara, muito legal, hein? Isso é a patologia. E a patologia clínica que faz o quê? Eu analiso as doenças que estão sendo mostradas no quadro clínico. O paciente teve um quadro clínico X, eu faço exames de urina, de fezes, de sangue, faço esses exames para saber o que está levando esse paciente a ter esse quadro clínico. Sim. Frequente, um exame de fezes, por Uhum. exemplo. Que é uma coisa que parece simples. Não vou fazer, já vou dar o vermífugo. Você precisa saber qual o vermífugo correto dá. Você faz um exame de fezes, tem um parasita que é muito simples em cão e gato, que chama Toxocara. Em cão e gato ele causa uma diarreia, causa perda de Sim. peso, e qualquer vermífugo de uma boa qualidade acaba Pegando trabalhando isso também. isso, acaba eliminando esses vermes. Certo. Só que se não é tratado corretamente e pelo tempo correto e pelo vermífugo de uma boa qualidade, o animal pode persistir com isso. E eu Entendi. brincava na aula com os alunos que o seu amigo, o seu pet, o seu filho, ele tá ali no chão da sala fazendo a limpeza dele, a autolimpeza, e de repente, se eu posso falar isso, ele vai dar uma lambidinha no fiofó dele. Sim. Você pega ele, coloca na sua cama, ele vai lamber seu rosto. Uhum. Se ele tá com um parasita ali e transmite para você, você pode ter uma doença que, em algum momento, você tem um quadro imunossupressivo. Eu tenho uma gripe muito forte, fico imunossuprimido. Ou eu tenho uma doença neoplásica, um câncer, vou ter que fazer uma quimioterapia. Sim. Tem um problema hormonal, estou suprimido. Esse parasita simples para o cão e gato, ele pode fazer uma coisa que chama ciclo errático nos humanos e causar no fígado uma fibrose que leva a uma cirrose. Caramba. Aí você imagina que aquele parasita que eu podia ter curado com um vermífugo simples, Uhum. ele pode matar o tutor de cirrose. Tomar outras proporções. E você viu a patologia onde vem? É o estudo dessa doença. Certo. E esses ciclos de doença, tem alguns, como o da toxoplasmose, que eles demoraram mais de 70 anos para ser fechado. Caramba. Para saber onde ele podia passar, que formas eles podiam ser. E a gente, como nós estamos na fronteira, né, da ciência, em descobertas, principalmente agora, nesse quadro que a gente viu que os humanos não sabem tudo, a gente tem que aprender muito. Exatamente. Então, a gente vai aprendendo todo dia. Então, a patologia é isso. Voltando lá para não perder, a patologia é o estudo das doenças e tem vários, esse anátomo-patológico, essa patologia clínica, e isso é um universo... Eu sei que tem médicos especialistas em patologia, né? Que ficam buscando ali se o tumor é maligno ou benigno, por Isso. exemplo, né? O que é isso? A neoplasia, que é popularmente chamada de câncer, o que ela é? É uma alteração celular. E o grande fato que as pessoas tentam pensar, por que não descobriram uma cura para o câncer? Uhum. Porque o que é o câncer? O que é a neoplasia? Ela é a sua célula, a sua, Sim. que de repente perdeu a programação e começa a se multiplicar de uma forma desgovernada. Entendi. É a sua célula, que ela tem, eu brinco, ela tem 2 programas principais, que ela multiplicar e se diferenciar. O que é se diferenciar? É uma célula que teve em moda há pouco tempo atrás, uma célula tronco. Uhum. É ela saber em que ela vai se diferenciar. Até poder diferenciar lá numa célula de mama, que produz leite. Olha, imagina uma célula loucura, redonda, né? que não sabe o que ela é, ela aprender que ela precisa produzir leite. Ela precisa de uma programação extremamente especializada. O que acontece? Eu tô falando célula de mama, já aproveitando agora o nosso outubro rosa, né? Uhum. Pedir para as mulheres se cuidarem, pelo amor de Deus, vão fazer o exame, vão fazer a mamografia, esquece preconceito, vai, de repente você consegue pegar isso no início. A gente tem colegas já que pegaram no início e graças a Deus conseguiram se tratar. Então vão atrás disso nesse outubro rosa, vão com as cachorrinhas, tem vários movimentos dos veterinários aqui em Campinas e em todo lugar. Vão, ajudem as cachorrinhas, ajudem vocês, vão fazer os exames. Desculpa, mas eu não podia perder. Claro. Célula de mama. Ela pode fazer o quê? Vamos lá. Como ela vira um tumor? Como ela vira uma neoplasia? Ela tá lá, linda, produzindo leite. Certo.
Acontece, de repente, um estímulo maior para ela. Tá? Uma cachorrinha no cio. Todo cio, a célula de mama é estimulada. Entendi. De repente, tem uma dessas células que ela se estimula tanto que ela perde a programação de produzir leite e começa a se multiplicar. Desenfreadamente. Se for uma ou duas, nosso organismo tem a condição de fazer o que chama apoptose, né? Essa célula ela se autodestrói. Caramba! Se for não uma ou sabia. duas, ok. Se forem muitas, não tem condição e aquela célulazinha, aquele grupo de células, ele começa a se multiplicar desenfreadamente e ela faz o quê? Uma célula normal, ela faz uma hipertrofia, que é um aumento de volume, uma hiperplasia, que é uma multiplicação mais rápida, uma metaplasia, displasia e neoplasia, que é o câncer. O que é neoplasia? Perdi totalmente, ou quase totalmente, a minha função, a minha programação de função, e agora tem a função, a programação do quê? Multiplicar. Caramba! Eu me multiplico loucamente. Que loucura! E essa falta de especialização, que a gente chama de desdiferenciação, se ela é muito grave, leva ao que você falou de malignidade. Ela é perdeu tanto a programação que ela vira uma célula que só se multiplica, se alimenta e produz toxina. Entendi, tô até quieto aqui, só observando tudo. É muito louco. E o que é a metástase? Que muitos cachorros sofrem, e os humanos também. A metástase é essa célula se multiplica tanto que ela perde a capacidade de se ligar umas às outras. As células elas têm como se fosse um velcro que chama desmossomo, como se fosse dedinhos com um velcro que liga uma célula na outra. Quando ela perde a programação, ela começa a perder esses dedinhos, ficar como se fosse, desculpe as pessoas, mas ficar careca, Fica solta, né? perder as ligações. Entendi. E fica fácil de uma se desgrudar da outra. Essa é a metástase. O tumorzinho cresce, é um ponto que ele não consegue mais ficar junto, e um pedacinho desse tumor, o que ele faz? Desgruda. E aí vai correndo na corrente sanguínea. Entra na corrente sanguínea, vai viajando o corpo e procurando um vaso sanguíneo fininho. Procurando não, ele vai correndo, como se fossem os grandes vasos avenidas e como se fossem as pequenas ruas, aquelas ruazinhas do Cambuí, que você se perde. Sim. E você entra ali e fica parado tentando sair. É isso que o grupo de células faz. Ele fica parado tentando sair daquele vasinho até o ponto que ele trava. Quando ele trava e a célula se multiplica, o que ele vai fazer? Vai expandindo e uma hora... vai crescendo um novo tumor. Isso é a metástase, a saída de um grupinho de células daquele tumor inicial e a parada deles em outro sítio diferente e o crescimento de um novo tumor ali. Muito interessante. Via de regra onde tem vasos pequenos. Pulmão, fígado, baço, cabeça do fêmur, às vezes o cérebro. Onde tem vasos pequenininhos, ele vai entope e começa a crescer um novo tumor. Essa é a neoplasia, e isso que a gente está na fronteira da ciência hoje com a patologia, e indo até a patologia molecular, para saber o que? O que faz essa célula, em determinado momento, ficar maluca e se replicar. Verdade. Essa é a busca do patologia molecular, de análise de DNA, para saber quando acontece essa mutação que faz essa célula perder o caminho. Muito bacana, tô aprendendo muita coisa aqui. É maluco, a gente se perde um pouquinho. Muito bom. A questão dos exames, vamos voltar um pouco lá. Podem ser o sangue, por exemplo, como amostra, mas pode ser outras coisas como amostra, como tecido, pelos, a pele. As fezes, como eu te falei, a urina, que é extremamente importante. Porque a gente pode achar na urina e ela dá uma informação muito boa. O exame de urina é um pouco negligenciado, porque ele pode dar informações de como o rim, os rins filtram. Sim. E forma o que chama filtrado glomerular. Ele se acumula ali no rim, ele vai sendo concentrado, passa dos ureteres para a bexiga e ali ele vira a urina. A urina ela traz todo o concentrado de catabólitos do corpo inteiro. Catabólitos são o resto do que sua célula produziu. Tipo, é filtrado ali, né? A gente brinca que o xixi da célula. Cada célula faz um xixi. Ele vem pela corrente sanguínea. O rim ele tem um filtrozinho, né? Que chama cápsula de Bowman ali. Ele filtra, o sangue passa com uma pressão e sai um filtro. Como filtrar café? Você põe ali, fica os elementos figurados no sangue e sai um líquidozinho, que chama filtrado glomerular. Certo. Depois, ali no néfron, no rim, ele é concentrado, né, esse filtrado glomerular, vai para os ureteres e ele vira urina ali na bexiga. Ele trouxe resíduos do organismo inteiro.
Caramba. Então, eu avaliando a urina, eu consigo, inclusive, antes do exame de sangue, saber se o animal ele tem uma lesão renal. Eu falo do animal humano Uhum. e os cães, gatos, Sim. aves, répteis, anfíbios, e a gente faz exame em todos esses, tá? Inclusive ontem a gente achou um hemoparasita, só veio numa pombinha, que é pet, né? A gente fez o exame de Sim. sangue e achou um hemoparasita muito bonito, que chama hemoproteus, que fala que é a malária das aves. Caramba. Fugi um pouquinho, mas vem vindo flashes que é muito legal. Voltando à urina. A gente faz a coleta dessa urina e pela densidade dela e pela saída de proteína ou não na urina, a gente faz uma relação, que chama relação proteína-creatinina urinária. Por essa relação, a gente consegue avaliar se o paciente ele tem uma lesão renal a um grau de aproximadamente 40%. Quando no sangue, se a gente tem alterações no sangue, a gente já tem 75% de alteração. Entendi. Olha, a gente pode ir de 40% para 75% só fazendo o exame de urina. Então ele é. O pessoal não pede exame de urina, porém ele é fundamental para ter Isso, alguns diagnósticos isso. mais E para isso, seguros, né? para isso que nós, patologistas clínicos, temos que dar essa voz, e eu agradeço você essa voz e essa conversa, de levar aos clínicos ou às pessoas que os exames não precisam ser extremamente elaborados ou caros ou depender de sequenciamento genético para dar informações importantes. Entendi. Esses exames simples. Um raspado de pele. Às vezes tem cachorrinho que sofre, usa medicamento caro. A gente sabe que os shampoos pet, têm um preço mais elevado do que os shampoos de humano. A gente tem várias tutoras que aparecem e falam: eu não compro shampoo nem para mim nesse preço, eu vou comprar para ele. E usam vários shampoos sem saber o que está acontecendo. Usam sabão de coco, usam coisas Justo. estranhas. E às vezes o problema está ali no raspado de pele, que é um exame simples, barato, que a gente faz e consegue dar um diagnóstico. Uhum. Importante isso, é o sangue, mas não é só o sangue, é a pele. Às vezes tá com uma lesão no ouvido, eu comprei um filhotinho, tem lesão de ouvido, às vezes é uma sarninha que tem no ouvido. Entendi. E isso é muito comum, porque não é desleixo de criador, é que quando a gente cria e quando os animaizinhos que são imunossuprimidos, eles são transportados, eles podem ter contato com parasitas que para um adulto não causaria nada, mas para um filhote causa. E quando se fala imunossuprimidos, é que tá com imunidade baixa. Justo, é a imunidade baixa ou que não desenvolveram ainda, que os filhotinhos não desenvolveram. Então a imunidade dele é naturalmente baixa. Faz sentido. Tá? Ele está aprendendo, o sistema imunológico dele está aprendendo. Se eu faço o exame de sangue num filhote, um hemograma, ele tem as células mais jovens, ele não está maduro para produzir. Então eu tenho que saber avaliar aquilo. Que legal. E às vezes ele passa, como a gente toma uma água de um filtro, e às vezes o cisto de Giardia, que é bem famosa, o cisto ele passa, ele tem a capacidade de alguns filtros passar no buraquinho do filtro. O filtro Certo. que segura muitas coisas, a Giardia passa. Aí eu dou água filtrada pro meu filhotinho. Ele pegou Giardia? Pode ser que ele pegou do filtro. Giardia é uma doença bastante comum, né, no mundo veterinário. Justo. E é tão comum, na verdade a gente tem informações de uns 10 anos atrás de uma pessoa que trabalhava na prefeitura de Campinas, que na avaliação amostral, 70% das caixas d'água de Campinas, 70% das caixas d'água amostradas, elas tinham resquício de Giardia. Caramba. Por quê? Algumas literaturas dizem que a Giardia ela vive pouco tempo fora do organismo. E em se levando a uma das formas dela, sim, que são os trofozoítos. Eles vivem pouco tempo, porque eles não são preparados para resistir. Uhum. Mas a Giardia tem uma forma de resistência que chama cisto, que ela pode, ali há 15 dias, no sol do verão, na seca, ela pode resistir. Caramba. Eu já fiz experiências em aula com os alunos, a gente pegava uma amostra de fezes, eu tinha alunos que voltavam depois de 15 dias, que eram turmas alternadas, eu deixava guardada no armário do laboratório, falava, nós vamos reavaliar essas fezes em 15 dias e vamos ver se tá aí. Tá bom, a gente reavalia e o cisto tá ali, não destruído, ele tá ali. Que legal. Viável ou não, não sei, porque eu não peguei e fiz a reinfecção em um animal. Sim. Mas ele tá ali, provavelmente viável, porque senão a Giardia não teria essa fama que tem e não estaria tão dispersa assim no mundo.
né? Sim. Então ela tem essa capacidade de resistir. E não é desleixo. Isso que eu falo, tomem cuidado, e às vezes a gente quer culpar algumas pessoas, ou culpar criadores, porque eu comprei um filhotinho e ele tem giardia. Não, muitas das vezes não é culpa do criador. Sim. Ele cria normal e eu levei para casa. E não é culpa também do tutor. É uma condição de um parasita que se desenvolveu por milhões de anos, que ele se desenvolveu para quê? Para se perpetuar. Exatamente. E a gente não pode subestimar nunca os parasitas. Porque, de alguma forma, eles deram um jeito de sobreviver até hoje. São resistentes, né? Isso, e eles arrumam forma. E de alguma forma, eles vão existir depois que a gente for embora. E vai havendo a mutação das células, eles vão ficando mais resistentes, né? Vão se adaptando. Tem um filme que é o Parque dos Dinossauros, o primeiro, que ele tem uma frase lá que ele fala, que os mais antigos vão lembrar, que eles fazem a multiplicação só de fêmeas, para evitar a replicação. Só que os répteis, eles têm não só os répteis, mas eles, e inclusive que não sabiam, mas eles têm uma forma de reprodução que chama partenogênese. Como que é isso? A fêmea, ela consegue o óvulo dela se replicar sozinho e transformar em um novo indivíduo. E um embrião? Não, isso, e um embrião, e um feto e um novo indivíduo. Que loucura. Isso, algumas fêmeas em pressão social, elas conseguem desenvolver um novo indivíduo. E aí o sexo vai ser sempre masculino, feminino, enfim, diverso. Pode ser porque depende da temperatura. Os répteis dependem muito da temperatura para saber se é macho ou fêmea. Mas a grande população é fêmea. Uhum. E isso acontece lá no Parque dos Dinossauros e ele fala, a vida dá um jeito. E a vida sempre vai dar um jeito. De continuar se procriando. De continuar. E os parasitas, eles vão conseguir fazer essa reprodução, eles vão conseguir passar por barreiras que a gente colocou. Tem giardias maiores, giardias menores. Então, a gente tomar cuidado com o que é culpa e entender que a gente precisa dos profissionais juntos. E a grande maioria dos criadores é extremamente responsável. Sim. E eles precisam ser um elo disso, de confiança da gente. Não a gente brigar entre a gente, mas o criador, o clínico veterinário, o laboratório e o tutor, a gente se conversando e cada um respeitando o outro, a gente consegue dar uma vida melhor para quem? Para o nosso pet, para o nosso filho. Entendi. Tá. E quando a gente fala, eu sou bem curioso, então quando eu imagino assim, vai fazer um hemograma, o exame de sangue, na minha cabeça, pega uma gota da amostra, coletou uma amostra de sangue, pega uma gota, coloca naqueles vidros fininhos entre um e outro, e ali com o microscópio consegue ver se for manual ou uma máquina que faz a leitura. É assim mesmo? Quase isso. A gente coleta o sangue. Vamos lá, nós, no laboratório, você chega lá, dá o braço, a coleta de sangue. Sim. Já notou que tem vários tubos diferentes, de cores diferentes. Alguns às vezes, né? Isso, da gente eles tiram milhares de tubos, né? Por quê? Porque o laboratório humano, ele manda um para cada setor. Então é uma amostra para cada setor e identificado. Sim. Nós lá no laboratório também fazemos essa identificação com código de barras. Porque lá dentro no laboratório a gente identifica por código de barras para manter a sistematização, justamente. Bacana. Aí o que faz? Pegou esse sangue. Para o hemograma eu coleto num tubo roxinho ou lilás. As mulheres falam lilás porque elas têm uma capacidade de determinação de cores muito melhores que a gente. Nós, é só Isso, a gente é roxo. Eu coletei no tubinho roxo. Aí a gente homogeniza gentilmente. Para quê? Se eu chacoalhar eu vou quebrar as células. Tá? E hoje a gente tem um sistema, nos cães a gente não consegue usar aquele vácuo que eles vão trocando o tubinho. Sei. Porque o tubinho ele tem um vácuo, mas o cãozinho não espera a gente ficar, coloca tubinho, tira tubinho, coloca tubinho. E o vácuo que tem no tubo, às vezes ele é muito forte, ele colaba o vaso de um paciente muito pequenininho. Caramba. Ele puxa e fica assim, e aí não vem o sangue. Entendi. Fica fechado. Quando a gente coleta com a seringa, a gente vai devagarinho, depende de paciente. Tem um dog alemão, uma variação de um dog alemão para um pincher. Sim. De 800 gramas. Como que eu vou coletar com a mesma velocidade? Não dá. Eu tenho que me adaptar a cada paciente. Que loucura, né? Isso, e a gente coleta devagarinho para evitar o rompimento das células. E aí a gente usa o vácuo como? Eu furo, né, a tampinha de borracha e encosto na superfície de parede e espero aquele sangue escorrer. E não aperto. Porque se eu apertar, o que eu faço? Eu rompo as células. Eu faço muita pressão. Isso que alguns colegas tiram a tampinha e colocam o sangue. Mas por saúde pública, a gente não pode fazer isso.
Porque eu coletei. Se eu for tirar a agulha, eu aumento o risco de acidente da agulha. Uhum. Então eu coletei, rapidamente eu vou ali, perfuro a borrachinha que tem no tubo preparado para isso. Aquele Sim. vácuo é preparado para não romper as hemácias. Encosto na superfície do tubinho, espero ele escorrer até o volume suficiente para o tubo. Homogeneizo e coloco nos outros tubos. Que legal. O que é homogeneizar? Eu fazer o sangue, né? Ele rodar pela superfície do tubo e ter contato com o que chama anticoagulante. Porque se a gente tiver o sangue coagulado, o que é coagulado? Tudo grudado um no outro, eu não consigo avaliar as células. Entendi. Eu preciso ter as células fluídas. Isso já é um reagente. O E anticoagulante é um isso reagente. já é um reagente que tem dentro do tubo, que chama EDTA. Ele legal. é uma coisa muito louca, ele é um quelante de metais. Que é metal, né? Vai lá, uma coisa que chama tabela periódica, tem lá os elementos que são chamados metais. Ferro, cálcio, fósforo, sódio, potássio são metais. O EDTA ele tem o poder de ter pontinhas, né, na molécula dele que grudam em metais que são positivos. Então o cálcio que tem no sangue é o que faz a coagulação. Ele entra em várias etapas da coagulação. O EDTA ele quela o cálcio. A hora que eu homogeneizo, eu faço o sangue passar pela borda do tubinho Certo. e pegar o EDTA ele vai pegando os cálcios que tem ali. Que legal. E ele impede o processo de coagulação. Coagulação vai travando, né? Isso, ele faz como se fosse leite quando talha. Uhum, sim. Você puser limão no leite, o que ele faz? Ele talha. O coágulo é mais ou menos aquilo. Se ele talha e se ele junta todas as células e fica grudado, eu não consigo fazer avaliação. Faz sentido. Então daí a pessoa fala, coagulou o sangue, mas faz naquele restinho que tá ali. Não dá, porque se ele coagulou, ele já prendeu muitas células. E se eu fizer a contagem, ela vai estar errada. E deve ter uma tendência de puxar sempre o mesmo tipo de célula, né? Ela junta tudo. Porque é uma proteína que tem, a gente chama fibrinogênio. Aí com o cálcio ela vai desencadeando até virar o que chama fibrina, que é uma rede, né? É uma rede interligada, como se fosse uma rede de pesca. Aí ela joga aquela rede de pesca e faz o que chama retração do coágulo. Ela vem e puxa todo mundo, né? Todos os elementos, hemácias, células brancas, vem puxando e liberando o soro, que é a parte líquida. Sim. Isso é o coágulo. É o agrupamento daquelas células nessa rede. E puxa. Como que eu vou contar se tá todo mundo puxado na rede? Isso é um comportamento natural do... Isso é o que acontece. Se você faz um furinho no dedo, você não vai, se não tiver uma doença prévia, uma hemofilia, você não vai sangrar até a morte por causa daquele furinho. Sim. Por quê? Porque esse fibrinogênio ele vai ali, ele forma uma redinha, ele entope, as plaquetas entopem o buraquinho, o fibrinogênio vira essa rede de fibrina, gruda nas plaquetas, como se fosse tampar um buraco com pedras, depois jogar uma rede, depois tampar com outras coisas. É isso que o organismo faz. Faz uma rede de fibrina, as outras células ficam grudadas ali e formam esse coagulinho. Nosso corpo é impressionante, né? A natureza é... Isso, algumas doenças levam a fazer trombos em outros lugares, mas é isso que faz. Sim. E é isso que a gente evita no sangue para fazer o hemograma. Por quê? Se eu não coagulo, eu consigo estudar as células. Entendi. O que eu faço? Pego uma gotinha, ponho numa lâmina, nessa lâmina de vidro, eu espalho ela, que chama esfregaço. Por quê? Porque eu pego as células e espalho ela no que chama monocamada, que eu consigo ver célula por célula e consigo depois estudar. A gente vai corar essas células com corante, a gente fixa com álcool, né? O que é fixar? E tirar a água. Certo. Quando eu tiro a água, ela gruda mesmo na lâmina. E ela fica pronta para ser corada. Aí eu coro com o corante que a gente tem, que é vermelho, que ele cora principalmente as hemácias e alguns grânulos dos leucócitos, e um outro que é azul, que ele cora principalmente hemoparasitas e alguns grânulos e o núcleo das células, porque ele tem tropismo pelo DNA, Que então ele cora o núcleo. Deixo secar e avalio. Essa é uma parte do hemograma. E é uma contagem ali, né? Isso. Está de acordo com o padrão, que não é padrão. Você falou outra palavra que eu não esqueci. Isso, são os parâmetros, as referências. Parâmetros, referências. Isso, Boa. a gente precisa avaliar se estão dentro das referências, aí depois eu faço a contagem da porcentagem do sangue que é célula vermelha, faço a contagem dos leucócitos, quanto eles têm, das plaquetas, e na lâmina eu avalio a morfologia e se a porcentagem dos leucócitos está correta. Então, eu faço uma contagem, tem um aparelhinho, tem alguns digitais, mas a gente prefere o que é analógico, porque ele dá menos erro e quebra menos. Que legal. Então eu vou ali e faço um universo de 100 células, eu vejo a porcentagem de células que tem. De cada tipo. Isso, dos cada tipos. Os vertebrados, os mamíferos, né? Eles têm
alguns tipos de célula mais constantes entre eles. Eu vou para aves, eu já tenho outro. Eu vou para répteis, eu já tenho outro. Eu vou para anfíbios, eu já tenho outro. Para peixes, outros. Eu tenho hemoparasitas. Entendi. No cães e gatos eu tenho um. Em humanos eu tenho outros. Em aves eu tenho outros. Em cobras, a gente fez exame numa cobra há um tempo atrás que ela tinha um hemoparasita, porque ela estava cheia de carrapatos. Uhum. E pessoal que cria répteis ou aves, não emprestem. O que aconteceu isso? A pessoa pegou uma cobra, né, um machinho que ele tinha, emprestou para um colega para fazer a reprodução da outra. Voltou cheia de carrapato. E cobras têm carrapato? Tem. É mesmo, não sabia. Eles se enfiam embaixo da escama e ficam ali picando. Caramba. E é a doença do carrapato das cobras. O que a gente pegou ontem na pombinha é uma doença, né, hematológica que podia chamar doença do carrapato das aves, que a mosca transmite. Pica um, pica outro e transmite. Que loucura. E por isso que eu te falei, tem várias doenças nas várias espécies. E isso a gente precisa saber os parâmetros que eu te falei. A gente conta, avalia a morfologia, avalia se tem o parasita, e essa avaliação, de repente, pode ser a diferença ou não de tratamento lá para o clínico. Excelente. Isso é só do hemograma. Aí vamos ficar aqui no bioquímico. A gente coleta no tubo vermelho, aí espera coagular. O tubo de bioquímico ele ativa a coagulação. Aí é outro tipo de reagente. Isso, porque eu quero a parte líquida do sangue, eu não quero as células. Entendi. Então aí eu ativo essa rede, pegar, fazer a retração do coágulo, puxar todas as células e libera o soro, que é uma parte límpida do sangue. Uhum. Por isso que é importante o jejum. Lembra que a gente pede jejum para fazer o exame? Tem gente que fala, não precisa. Precisa. Porque o soro, que é o que a gente faz a reação bioquímica, ele pode ir de límpido, como se fosse a água, até leitoso. Leitoso mesmo, como leite. Sim. E o que é aquilo? Moléculas de gordura. Caramba, eu achava que era pra não ter nenhum problema digestivo com anestesia, essas coisas. Na cirurgia, sim. Na cirurgia você faz o jejum, mas jejum total. Nem em alimento, nem água. Sim. Porque você pode tomar um pré-anestésico ali e regurgitar e fazer o que chama falsa via. E ir no seu pulmão aquele seu regurgitado. Você imagina você aspirar seu vômito. Aí há o risco de morrer. Por isso que vai em jejum completo para cirurgia. Para fazer os exames, em geral, jejum de alimento. Uhum. Porque na hora que eu coletar, e por volta de 4 horas, eu tenho um pico de gordura no sangue. Sabe a leseira que dá depois que a gente come? Sim. É por isso, porque aumenta o nível de gordura no sangue e você quer fazer o quê? Relaxar. Deitar e esperar aquela gordura passar. E aí despertar novamente. Isso, é isso que acontece na hora que a gente coleta. Se eu faço análise bioquímica, o que acontece? Com a análise bioquímica, um aparelho que emite uma luz aqui e absorve uma luz aqui. Sim. Essa diferença entre a emissão e o recebimento, né? Sim. Que a gente chama de absorbância, tem vários cálculos, e a gente fica com medo na faculdade, porque o que é absorbância? É falar menos log da transmitância. Acabou. Então, não, deixa quieto. Bagunçou tudo. É só absorbância. O que é? Na verdade, o que eu quero saber é a quantidade de luz, a diferença da luz que sai com a que chega. Uhum. Isso acontece nas reações bioquímicas. Aí depende, eu emiti 10, chegou 8, olha, se eu estou fazendo um exame de creatinina, então eu estou com 2, grosso modo, porque tem vários cálculos. Se eu tenho gordura, a gordura fica dispersa aqui. Sim. Sabe quando você pega um prato engordurado e joga detergente, faz aquele monte de bolinha? Exatamente. É aquilo que faz o soro ficar turvo. É aquilo que tem no leite. Essas bolinhas, elas vêm e refletem essa luz. Vão para outras direções a luz e atravessa menos, né? Pronto. Bacana. Se atravessa menos, se chega menos aqui, eu tenho um resultado que é o fidedigno, é o correto? Não. Porque a luz que chega aqui, que ia chegar aqui, ela não chega, mas porque o animal tem alguma alteração naquela enzima que eu estou avaliando? Naquele Com certeza, produto? algo de... Não necessariamente ele tem na creatinina. Por exemplo, a creatinina que dá a função renal. Se o animal está com muita gordura no sangue, ela pode ter alteração no resultado. Por quê? Porque o animal está doente? Não, porque ele tem tanta gordura que ele impede de chegar aqui e eu não consigo avaliar corretamente qual o valor. Entendi. Então o diagnóstico seria uma gordura, então precisa tratar outra coisa para chegar na causa raiz. E isso, na verdade, precisa do jejum. Entendi. A gente tem duas causas, o jejum e aí doenças que fazem ter tanta gordura no fígado que eu não consigo cessar a gordura do animal.
É isso que a gente consegue distinguir. E dá para distinguir. Quando mais aprofunda, mais Isso, tá complexo vendo? fica. O negócio vai puxando. Então, grosso modo nisso, eu só queria falar do jejum, aproveitar que é importante para fazer os exames, porque isso pode incorrer em alterações nos resultados. Sim. Se o veterinário pediu para fazer o jejum, faça, por favor, porque isso pode alterar os resultados. A gente tem alguns métodos para tentar minimizar, mas nunca zera. Tá? Então a gente precisa que o jejum seja respeitado por conta desses exames bioquímicos. Tá? Ficando só nesses dois, no sangue é isso, por isso que tem vários tubinhos. Ele prepara o sangue para uma análise e o outro prepara o sangue para outro tipo de análise. Que legal. Legal isso, mesmo. Tem um tubinho. Uma coisa que você me falou que é bem interessante é que cães não têm sintomas. Por quê? Na nossa primeira conversa, a gente não é que não tem sintomas, a gente chama o que a gente acha nos cães e gatos de sinais clínicos. Porque quando eu chego numa consulta, tem algumas pessoas que discordam. Ok, mas o sintoma eu cheguei numa consulta, você chegou comigo, o que você está sentindo? É um sintoma, uma sintomatologia que vem de radicais antigos. O que você está sentindo? Sintoma vem de sentido. Isso, o que eu estou sentindo? Eu chego numa consulta com um cão, eu não vou perguntar para ele o que você está sentindo. Sim. Eu vou me ater o quê? Aos sinais clínicos. O que ele está apresentando clinicamente. Para isso é importante, eu preciso saber o quê? O que é o normal. A observação do tutor é fundamental nessa parte. Do tutor e a nossa relação veterinário com o tutor. Entendi. Porque tem muitas pessoas que vão fazer a faculdade de veterinária porque acham que não quer lidar com gente, quer lidar com os pacientes. Sim. Mas pra gente ter um paciente, a gente tem que lidar com quem? Com as pessoas que estão E quanto cuidando, mais próximo for essa relação, quanto mais eu tiver a humildade de eu ter que ouvir o tutor, de repente ali tá a causa do sinal clínico. Tem pessoas que falam, você dá alguma coisa para ele comer? Não. Ok, fechou. Aí você pergunta umas 10 vezes isso. Nossa, mas você não dá nada mesmo? E às vezes é um cão diabético que está descontrolado. Sim. Come a ração específica para diabetes, uma ração cara, o tutor, ele gasta, ele tem o cuidado. Só que tem coisas que ele não sabe. Você não dá nada? Não dou nada. Mas você dá alguma coisa? A abordagem indireta. Não, só dou uma frutinha para ele dizer. É uma frutinha? Qual frutinha? Eu dou uma maçãzinha. Só maçã? Vai lá, continua conversando, fazendo. Extraindo informação. Isso. Tirando os parâmetros do paciente, que precisa fazer o exame, é isso. Eu preciso palpar, eu preciso auscultar, né, eu preciso aferir a frequência cardíaca, respiratória. Isso é o básico. Sim. Para quê? Para saber se clinicamente ele apresenta alguma coisa diferente. Aí eu sei o correto e faço a aferição para ver se tem alguma coisa diferente. E vou falando com o tutor. Com o tutor, de repente ele fala, uma maçãzinha, mais quanto? Umas 2 por dia. Peraí. É Açúcar, diabético. Né? Ele come uma ração especial e aí você dá 2 maçãs por dia para um shih tzu de 3 quilos, de 4 quilos. A gente, humano, de 60 quilos, comer 2 maçãs por dia já é razoável. Com certeza. Deveria, mas eu não como. Por isso que é a minha forma mais arredondada. Mas para um cachorrinho de 3, 4 quilos, é muito açúcar. É o que você tocou no ponto. Com certeza. Tivemos uma paciente. Eu tenho 2 cachorrinhas, estão fazendo nutrição para perder peso. Ok, uma tá perdendo. Por quê? Porque o indicado é ela comer um filé de St. Peter junto com a ração por dia, só que ela come só metade. Ok, mas a outra tá engordando. Por que tá engordando? Porque ela come o dela e come o da outra. E à noite eu dou mais um para ela não ficar com fome. Ok, a cachorrinha, um shih tzu de 4 quilos, tá comendo 3 filés de St. Peter por dia. Fora a ração. Fora a ração. E aí, vai engordar. As pessoas que têm os filés de St. Peter, que os cachorrinhos não querem comer, siga, por favor, a recomendação do clínico. Se não estiver comendo, pode ter alguma coisa alterada, vá lá ao clínico, volte ao clínico, pergunte quantas vezes você precisar, porque depois quem que vai ficar como errado? O tutor não faz o que o veterinário clínico indicou, quem que vai estar errado? O clínico. O veterinário clínico. Sim. Aí vem fazer exame e tá tudo alterado. Aí põe a culpa em quem? No clínico, no laboratório. Exatamente. Mas há toda essa perda de
de confiança, porque Uhum. o tratamento é uma confiança. Como você ia ao médico, que tinha um professor de cursinho, só para resumir, ele era médico aqui da Unicamp, ele trabalhava num postinho de saúde, e foi lá uma paciente que tinha acabado de ter um filho, não queria mais, queria pílula anticoncepcional. Sim. Ele forneceu para ela, deu a pílula e explicou rapidamente, porque é uma coisa tão simples. Depois de 4 meses ela voltou grávida. Doutor, você me deu essa pílula, eu fiz o uso da pílula e não deu certo. Mas como que não deu certo? Essa pílula é muito boa. O que que você fez? Como que você tomou? Eu segui certinho o que você falou. Um dia eu tomava, o outro dia eu dava pro meu marido. E jamais vai dar certo. Não é assim que se usa a pílula anticoncepcional. Você precisa fazer o uso correto e contínuo. Ela tomava um dia e dava um dia pro marido dela, ela descontinuava o uso, teve a ovulação, ficou grávida. Essa Sim. confiança que tem de um médico passar para você corretamente, prestar atenção naquele momento o que tem que fazer e tomar a medicação na dose certa, no tempo correto. Sim. Esse é E o entre cães e fundamental. gatos, os exames mudam muito? Muitas São diferenças. outros parâmetros, né? De sanguíneos. As células são diferentes da humana, por isso que a gente até conversava antes. O principal problema dos laboratórios veterinários são os colegas que às vezes mandam o exame para o laboratório humano, Sim. achando que é a mesma coisa. Talvez por um custo um pouquinho menor, para entrar em um fluxo de trabalho maior, mas os parâmetros são todos diferentes. De cães, e cães para gatos há uma diferença absurda, de cães e gatos para humano há uma diferença absurda. Tem a avaliação da lâmina nos laboratórios veterinários que não tem lá no laboratório humano. Imagino. Eles não sabem quais são os parasitas corretos, o que é procurar, a forma das plaquetas que é diferente no cão, no gato, no coelho, no porquinho da Índia. Né? São todos diferentes. Um porquinho da Índia ele tem um corpúsculo de inclusão que é normal, aparece nele, que ele é semelhante a um hemoparasita. Não Sim. vai chegar em alguém que faz desavisado aquilo, nossa, ele está morrendo. Não, é um corpúsculo de inclusão dele, a célula dele produz aquilo. Gatos, por exemplo, tenho avaliações hepáticas que são mais importantes no gato que no cachorro. Então, a gente fez o que no nosso laboratório? A gente fez um exame completo para quê? Para englobar tudo, Certo. tanto do gato como do cachorro. Senão fica aquilo, a gente faz um exame para o gato e para o cachorro. Mas a enzima também pode ser importante para o cachorro? Pode. Então vamos fazer o seguinte, a gente engloba tudo, consegue incorporar, fazer um preço justo e fazer o exame completo mesmo. Quando você faz a completa urina, sangue. Uma função, por exemplo. A gente trabalha com uma função hepática. Tem algumas enzimas principais, que nos cães e gatos, aí há discussão, mas a gente faz o ALT e FA. Eu sei que muitos não vão entender muito o que é, mas são enzimas hepáticas de avaliação de como está a estrutura. Uma avalia como estão as células, os hepatócitos, e outra avalia como estão os ductos colédocos. Que são o quê? Lembra da bile? Traduza. Fala de vesícula biliar? Sim. A vesícula, tô com dor na vesícula. Que é aquilo? É uma bolsinha que armazena a bile, que é como se fosse um detergente. Ele quebra a gordura na digestão. Né? Isso, ele passa por ductozinhos, que são ductos colédocos, que levam a bile desde a vesícula até o duodeno, que é a partezinha do intestino que se inicia, que ele sai do estômago e fica no duodeno. Ali tem o pâncreas, que joga o suco pancreático, ali tem o ducto colédoco, que joga a bile. Tá? Ali tem uma série de reações que vão permitir a digestão e a absorção do alimento. Tá, a fosfatase fica nesse ducto colédoco. Certo. Então, se acontece alguma alteração ali, ela mostra pra gente. Tá? Essas são as duas enzimas simples que a gente faz de rotina. Uhum. Se tem uma alteração e eu sei que a alteração é hepática, eu já vou fazer um AST, que é outra enzima, eu já vou fazer um GGT, que é outra enzima do ducto colédoco, eu vou avaliar o colesterol, porque é o fígado que metaboliza o colesterol, eu vou avaliar a albumina, que é o fígado que pega e faz a albumina, eu vou avaliar a bilirrubina, que é parte da destruição da hemácia, e o fígado que incorpora ou não uma proteína nela. Eu avalio ele mais completamente. Isso é buscando causa raiz do que pode ser aquele sintoma. A gente tenta fazer uma estratégia, como eu avalio geral, se eu acho aquela alteração, aí eu vou e foco naquela avaliação. Bacana. Tá? São esses tipos de exame que são totalmente diferenciados. Diferente. Tem um exame que chama lipase específica.
E ela é específica, por isso que tem esse nome. Para gato e específica para cachorro. Então, se eu fizer uma limpeza específica de um gato com o reagente de cachorro, pode ser que tenha um valor lá, mas eu não sei se esse valor é correto. Com certeza. O diagnóstico pode estar totalmente errado se for não usar o tipo de animal correto, né? Isso, o espécie específico, que é para aquele animal. É como você dá uma ração de cachorro para gato, o que acontece? O gato, invariavelmente, ele vai desenvolver, isso a médio e longo prazo, um cálculo urinário à base de cálcio, porque as rações de gato têm muito menos cálcio do que as de cachorro. Porque o corpo não precisa, né? Mas precisa de mais proteína. Porque o gato, ele reabsorve muito cálcio na urina. Seria o néfron, que é uma unidade celular do rim, em gatos ele chega a ser 50 vezes mais comprido que o do cachorro. Então ele concentra muito mais a urina do que o cachorro. Então ele reabsorve esse cálcio. Só que se eu dou muito cálcio, ele reabsorve muito e vai fazer o quê? Cálculo à base de cálcio no rim. Então eu preciso, se a ração é para cachorro, é por isso que é para cachorro, é de cachorro. Se a ração é para gato, é por isso que é para gato, é do gato. E a ração do gato ela tem muito mais proteína do que o cachorro precisa. Exatamente. Por quê? Porque o metabolismo deles é diferente, a conformação deles é diferente. E a tecnologia veio para ajudar o seu meio? A tecnologia, ela sempre vem para ajudar. O problema é que eu tinha um professor que falava que a gente tem inventores, professor não, esse era meu sargento do tiro de guerra, ele falava que a gente tem muitos inventores e tem os inventadores. A gente tem que usar a tecnologia para o bem. Sim. Eu sou totalmente contra a tecnologia. Ok, deixe seu carro, né? Compre um jegue, deixe o jegue lá na sua casa, pastando, e quando você precisar ir para um lugar, você vai com o seu jegue. E tudo é tecnologia. Até a estrada é tecnologia. Tecnologia. Não vou fazer propaganda, mas esses que cuidam de casa, que chama Alexa, faça isso, acende a luz. Pô, ela vai lá, acende a luz. Você entra no aplicativo, tem uma máquina de lavar, você entra no aplicativo... Cara. Eu não faço, mas por ter um aplicativo, vai lá, ela programa a máquina para lavar, que hora que vai querer lavar antes de chegar em casa. É impressionante. Ajuda muito. Tem cachorrinhos hoje que eles têm coleira para abrir a porta de entrar em casa. É mesmo, e tem um sensor, tem aquela portinha que fica na porta, aquela porta pequena, a portinhola, né? Sim. Que ela fica fechada para não deixar outros animais entrar. Mas ela tem um sensor na coleira que o cachorro, a hora que ele passa, ela abre, ele sai e fecha. A hora que ele volta, ela abre e ele entra. Coleirinhas com sensor, é para ajudar. Que legal, hein? E como curiosidade, eu descobri isso pelo meu filho, né? Que ele estava estudando. Quem inventou essa portinha para pet passar foi Newton, Isaac Newton, o cara da física, que caiu a maçã na cabeça, teoricamente. Ele que inventou porque o cachorro dele saía e não conseguia entrar. Ele inventou essa portinhola para ele entrar na cozinha. É uma simples invenção, né? Uma simples invenção que hoje pode revolucionar tudo. E você põe uma coleirinha, seu cachorro vai para quinta hora que quer fazer xixi, ele volta para dentro de casa e vai dormir no sofá dele. Sim. Tá? Tecnologia. Hoje a gente tem os contadores de célula, né, automatizados, que muitos vendem como máquina de hemograma. E como eu já falei, não é, porque o hemograma ele tem vários outros passos que a gente precisa validar. Certo. Então, eles podem ter a tecnologia que for 5 parâmetros, 19 parâmetros, eles vão avaliar como? Tecnologicamente. Grosso modo, via de regra, é uma luz aqui, outra aqui. Conto a quantidade de células que passam. Pelo tamanho dessa célula, eu enquadro ela em um segmento. Que legal. Em um parâmetro. Passou ali, ela tem 10, é um neutrófilo. Ela tem 20, é um eosinófilo. Ela tem 25, é um monócito. Ela tem 8, é um linfócito. Então, ele vai encaixando as células nesses... Faz a contagem ali automática. Isso, faz a contagem automática dependendo do parâmetro que você der. Essa tem 10, é isso, essa tem 15. Se for uma de 10 que hoje está menor por conta de uma doença, ela vai enquadrar na outra. Faz sentido. E as pessoas vendem, inclusive, como uma coisa que chama maquinograma. O que é o maquinograma? Eu passei o sangue na máquina, te dou a fitinha, esse aqui é o maquinograma. Que pode, na verdade, não ter correlação nenhuma com o sinal clínico do paciente. Por isso que é importante que tenha sempre um patologista clínico veterinário fazendo análise disso. E é o que a gente faz. Mas a gente não usa isso? A gente usa. Eu tenho 2 contadores automatizados. Por quê? Porque eu preciso contar. E para contar as células, eles são melhores que o olho humano. Sim. Para contar. Certo. Acabou.
como se fosse aquelas maquininhas de contar dinheiro, elas contam muito mais rápido. E o contador automatizado, ele conta muito mais rápido. Só que para fazer a avaliação morfológica e para falar quem é quem, eu preciso disso. É mais complexo aí, né? Isso, por isso que você vai fazer. Eu tenho um exame médico, um trabalho médico, que eu vou fazer quem? Eu vou pegar 200 pessoas que têm diabetes. Peguei 200 pessoas que têm diabetes. Mas cada pessoa que tem diabetes é uma pessoa, é uma morfologia, ela funciona de um jeito, o diabetes ele é controlado de um jeito. Como se fossem as células. Eu conto isso, ok, mas eu preciso ver quem eu contei. Se foi contado correto. Se realmente aquela célula que foi contada como um eosinófilo, será que é um eosinófilo? Será que pode ser um neutrófilo que tem grânulos porque ele está com uma infecção? X, por isso, a necessidade de um patologista clínico ir lá e avaliar essas células. Fazendo isso eu vou abrir mão da tecnologia? Não, não é abrir mão. É eu saber, como ser humano, usar a tecnologia para o bem. Não então a automação ela veio, mas porém tem a parte humana ali para fazer todo esse equilíbrio. Sim, é o que fala de sempre. Final, né? Vai chegar a automatização, vai sair os humanos. Não vai ter mais humanos. Caixa de secagem de cachorrinho no banho e tosa. Todo cachorro você pode pôr na caixa, ligar ali e virar as costas? Não. Mas é uma automatização legal? Com certeza. Mas é todo mundo que você vai colocar ali, virar as costas e deixar? Não, não dá. É assim que funciona. Precisa da gente, do nosso olho, de você estar ali. Será que o cachorro vai passar mal? Será que ele fica assustado naquela caixa fechada? Ou será que ele leva de boa, não tá nem aí, ele acha melhor do que eu ficar secando? Sim. Essa é o olhar. Será que fiz o hemograma, contou, será que essa contagem tá correta? É essa avaliação, por isso que a gente faz 3 avaliações. Aí eu faço a contagem, faço a aferição no hematócrito, faço a contagem manual. Para quê? Para entender que eu vou entregar para o meu clínico, meu parceiro, um exame correto, fidedigno, e que toda atitude que ele tomar em cima daquilo, pode acontecer algum erro? Pode, mas não vai ser por causa do exame. Pode acontecer de um animal ser hipersensível a uma medicação e a gente não saber? Pode, mas não vai ser por conta da avaliação do clínico, não vai ser por conta da avaliação do exame que vai acontecer aquela fatalidade. Porque fatalidade pode acontecer. Com certeza. Então, atualmente a tecnologia veio aí para auxiliar demais essa questão muito. De um diagnóstico mais preciso. Sim. Mas antigamente, que não tinha essa tecnologia tudo, não tinha laboratórios, era mais na experiência do próprio veterinário em falar, é isso ou aquilo, certo? Isso. Realmente era assim. Eu tive professores que vêm dessa escola, né? Que antigamente era muito difícil de fazer. A gente conseguia fazer exames só em alguns centros. Sim. Então, tinha alguns ultrassom. Hoje a gente consegue fazer ultrassom e avaliar se tem algum filhote que ficou ali. A cachorrinha tá prenha, teve 2 filhotes. Será que tem mais? Sim. Vamos palpar? Antigamente era assim, deixa eu palpar para ver se tem mais algum aí. Pode ter palpação hoje e você consegue avaliar um fetinho maior? Sim. Mas eu tenho uma ferramenta hoje, eu tenho um ultrassom. Então peço o ultrassom. Que é segura, né? Tem 2, tá demorando 2, 3 horas para nascer mais um. Vamos fazer um ultrassom? Vê se tem alguma coisa aí. Acabou, faço o ultrassom, avalio. O útero tá ainda assim evoluindo, mas não tem mais ninguém aqui, tá tendo um sangramentinho, mas tá tudo certo. Faço um exame, eu uso minha tecnologia. Sim. Tá? Antigamente era difícil fazer um exame de sangue. O que eles faziam? Antigamente ele pegava, coletava o sangue. Isso acontece em alguns lugares ermos ainda hoje. Tem formulinhas. Pega o hematócrito, que é aquilo que eu te falei, centrifuga, veja a porcentagem de sangue. Eu divido por um fator, divido por 3, pego a hemoglobina. Divido por 6, pego o número de hemácias. Tem uma fórmula ali, né? Formulinhas, que eram antigas e era o que o cara fazia. Por quê? Porque era o que ele tinha para utilizar. Hoje não, foi evoluindo para quê? A contagem, eu consigo contar. Então, ao invés de só estimar, eu vou contar quantos tem, porque eu consigo dar um diagnóstico mais acurado. Depois veio o quê? A contagem automatizada, que antes era um trambolho de máquina gigante, que eu tinha que pegar o exame, diluir primeiro, passar num tubinho, aí ele contava as hemácias. Aí eu pegava esse tubinho, eu punha um lisante que ele quebrava as hemácias, ficava só os leucócitos, contava no outro tubinho. Isso entupia, dava erro, a gente tinha que voltar, limpar toda a máquina, contar de novo. Imagino. Eu fazia exame, por exemplo, de cabras nessas máquinas, que eram adaptadas de humano. Ela não entendia, porque as hemácias de cabra são muito pequenininhas. Ela não contava, ou ela contava tanto que ela falava, putz, você tá louco, tem muita hemácia aqui, eu tô contando coisa errada.
ele tem que fazer 3 contagens, fazer a média. E a gente viu que era mais fácil contar manual do que tentar contar automatizado. Evoluíram os contadores de célula. Para quê? Para parâmetros pré-especificados para determinadas espécies. A gente tem um simples, ele tem para cão, gato, cavalo e vaca e gado. Por quê? Porque as hemácias são diferentes, os leucócitos são diferentes. Sim. Eu consigo, com um toque, separar qual eu quero fazer. E ele muda os parâmetros de contagem. Legal. E ajuda um absurdo. Diminui o erro na contagem, um absurdo. Porque você precisa fazer várias diluições. E você tem ideia, hemácias a gente encontra em milhões por microlitro. E o laboratório tem uma responsabilidade enorme em ter uma assertividade grande. Absurda. E os contadores automáticos, eles ajudam a gente como? Se eu faço a manutenção, se eu faço a aferição deles, eu tenho a certeza que aquela contagem que vai ser muito rápida, ela é fidedigna. Desde que eu coloque a amostra correta ali. Certo. Isso é um ponto, por isso que tem que ter a pessoa treinada no laboratório. Se eu faço a colocação correta com 13 microlitros, para você ter ideia, uma gota, ela tem 50 microlitros em média. Só que a contagem é feita em 13 microlitros, que é uma gota dividido por 5. Eu uso muito menos amostra. Caramba. Eu tenho um aparelho bioquímico automatizado que ele faz 240 exames por hora. E os reagentes que eram usados em torno de 50 microlitros de soro ou de plasma, ele usa 5. Eu consigo fazer o quê? Com uma amostra menor, eu consigo causar um estresse menor no meu paciente, fazer o mesmo exame que eu faria com uma quantidade menor, porque isso é automatizado, isso Sim. fazendo a manutenção correta, ele está aferido e eu tenho resultados repetitivos, reproduzíveis, né? Que eu consigo fazer com a mesma amostra 10 exames, ele vai me variar muito pouco. Porque não é uma pipetagem humana, eu Sim. evito o erro humano, eu tenho aquilo automatizado e aferido e sistematizado. Então eu consigo reproduzir os resultados. Essa questão da contagem das células me lembra muito minhas aulas que eu tive de probabilidade e estatística, né? Sim. Tem essa questão também de exatas aí, né? No laboratório. Tudo. Aí, E né? a gente precisa entender qual é o sistema dos equipamentos. E eu preciso entender. Eu gosto de fazer isso porque São importados equipamentos? Via de regra, sim. Infelizmente, via de regra, sim. E a gente importa tudo da China. E tudo ruim da China? Não, não é. O que eles têm na China? E quando você vai em feiras de equipamentos médicos, você vê isso. Eles têm 3 parques industriais diferentes. Em geral, de uma mesma dona. É mesmo. Isso. Então ele tem o equipamento A. Tem um professor que chama de A gargalhada, que é aquele equipamento top que vai ser caro, que o cara vai vender, que como são carros caros que são feitos na China. E ele tem o equipamento intermediário, que é para ele entrar de uma qualidade razoável, e ele tem o equipamento de entrada, com uma qualidade pequena, mas que ele consegue vender barato, e que o cara que não pode comprar o A, ele vai comprar o C até ele conseguir se acertar. Então a gente tem esses 3 tipos de equipamento. Entendi. E aí tem 3 tipos de resultados totalmente diferentes. Isso vai do custo, não tem o que fazer. Com certeza. Se eu compro o A, eu tenho um quadro estatístico, falando no que você disse, e uma programação com mais acurácia, que não vai deixar as células serem confundidas facilmente. Sim. Por quê? Porque ele tem, a luz dele é um foco melhor, o anteparo que vai avaliar essa luz, ele é mais sensível, ele consegue pegar variações mais sutis. Então Entendi. eu tenho um resultado aqui que ele é mais fidedigno. É isso que a gente tenta fazer, comprar equipamentos de empresas mais renomadas no mercado. Com certeza. Que elas usam esse equipamento tipo A, mas é da China? É da China. Porém, sua responsabilidade ali no resultado é Isso. E da China primordial, ruim? né? Não. Eles aprenderam a fazer. Tanto é que os tigres asiáticos, você lembra lá antigamente que chamava? Coreia, Camboja, Vietnã, a Malásia. O que eles faziam? BMW lança um carro novo. O que eles faziam? Eles compravam imediatamente o carro
colocava numa fábrica, desmontava todo o carro, aprendia como era cada equipamento e montava um carro parecido lá no país deles. Exatamente. E vendia. Assim eles foram aprendendo. Como? Estudo. Não tem o que fazer. Eles aumentaram o quê? Os anos de estudo da população. Não tem mágica. É estudo, é preparação, é a pessoa se especializar, como a gente especializou em patologia clínica. Aí, o que acontece? Ah, não, isso aí não precisa. É só pegar o sangue, eu dou uma olhadinha, eu já vejo se tá anêmico. Não é assim que funciona. Faça o exame e a gente vê que tipo de anemia tem. Por isso a gente automatiza as partes que precisam para ficar mais rápido e com menos erro e tem mais tempo para avaliar a parte que depende do humano especializado. É isso que acontece. Como tem equipamentos hoje, PCR, que é o PCR? Pega um pedacinho do DNA do parasita que tem ali, ou um pedacinho do DNA da pessoa, multiplica ele milhões, bilhões de vezes a ponto de eu conseguir detectar. Isso é o PCR. Que show. E a gente consegue isso para detectar doenças? Consegue. A Ehrlich, a Babese e a Anaplasma, que são as famosas doenças do carrapato. Em humanos, eu trabalhei com doença de Chagas, né, em cães, e numa área que estava tendo muito caso de humanos, lá nos Estados Unidos, na Universidade da Louisiana, a gente fazia PCR nos cães e a gente comparava com a sorologia, que são dois métodos diferentes. Para o mesmo resultado, digamos. Sim, eu falo se o paciente ele tem ou não a doença de Chagas. Mas eu preciso saber em qual fase que eu vou usar. Entendi. Se eu tiver o que chama doença de fase aguda, que eu tenho o parasita circulante, qual que é o melhor? O PCR, porque eu pego o DNA do parasita. Se eu estou numa fase crônica, que eu tenho o parasita escondido no corpo do paciente, se eu pegar o sangue dele, eu vou achar? Eu tinha uma aula que era assim, colocava um aquário com 100 peixinhos, e aqui um aquário com um peixinho. Em qual aquário é mais fácil eu enfiar uma mão e pegar um peixinho? No 100. No 100, que é a doença na fase aguda. Eu tenho 100 parasitas ali. Se eu pegar uma amostra de sangue, a chance é muito maior de eu ter aquele parasita nela. Certo. Se eu pegar esse com um peixinho, a chance tá no início. é muito menor, que está na doença crônica. O parasita já se escondeu. Lembra? A gente falou dos parasitas, eles são inteligentes. Eles entram no nosso organismo, se replicam. Se meu organismo vai contra ele, o que ele faz? Ele se esconde e espera uma fase de imunossupressão, uma fase que eu não tô tão combativo, e faz o quê? Se replica. Isso são as recidivas das doenças. Ele ataca com assertividade ali, né? Ele ataca o cara que não consegue se defender. Bacana. Aí eu pego o quê? A sorologia, porque meu organismo sabe que aquele cara tá ali, ele produz anticorpos contra aquele cara, e eu faço a análise sorológica. Então eu tenho a sorologia, via de regra, tem exceções? Tem, mas via de regra a sorologia é melhor nas doenças crônicas e os PCR são melhores nas doenças agudas. Show, muito bacana. E é uso de tecnologia. Sim. Pra gente concluir, o clínico, ele depende muito da sua conexão também, né? Da sua resposta ali para ele conseguir dar um diagnóstico fidedigno pro tutor, né? É uma interdependência, né? O clínico, ele depende da gente. Ele que define qual tipo de exame ele vai fazer. Justo. Ele pode até ligar pra gente, a gente ajuda a definir. Porque, de repente, o clínico, ele tem que se preocupar com o quê? Com o estado clínico do animal. Se ele chega na emergência, ele tem que avaliar os parâmetros. E ele tem que saber de todos os exames ainda? Não. Faça uso da gente, do patologia clínica. Entendi. Foi embora. Como... Por exemplo, ele fala... algumas doenças. Por exemplo, ele está suspeitando, chega lá um cachorrinho, um pitbull que mora numa casa com um quintal que dá de fundo com um restaurante. Nessa casa passam ratos pelo quintal. E chega lá um pitbull amarelo. Amarelo. O que eu vou suspeitar? Tem doença hepática porque ele come comida do restaurante? Pode ser algum parasita? Se ele ali na hora tiver em dúvida, pera aí que eu vou ligar pro Edson, vou ligar lá pra falar com a Natália. Eu tô com um cachorro assim, o que eu peço? Pede leptospirose. Quanto tempo faz? Faz 20 dias que ele teve contato com o rato, então pode pedir leptospirose, que com 15 dias eu tenho o que chama soroconversão. O organismo entra em contato com a bactéria e produz anticorpo ao ponto dele dar positivo. Entendi. Pede o exame para leptospirose e já faz uma função hepática, pelo menos a simples, junto com o hemograma, para a gente saber se ele está com uma infecção, se a função hepática já está alterada.
faz uma função renal. Por quê? Porque a bactéria, a leptospira, ela parece um saca-rolha. Então ela vai perfurando o glomérulo renal. Ela vai causando lesão. Então ele tem uma lesão hepática, renal e uma infecção. Liga pra gente. A gente tá à disposição. Caramba. Ah, chegou um cachorrinho com muitos carrapatos. Tá sangrando o nariz. O que eu peço? Sorologia ou PCR? Liga pra gente. A gente no laboratório está disponível, está à disposição para ajudar, que faz parte do nosso vínculo, faz parte do que chama parceria. O clínico ele tem muitas coisas para resolver. Ele tem que atender, ele tem que dar suporte às vezes para o tutor que está sofrendo com aquele quadro do paciente. Sim. E ele tem várias coisas para pensar. Nessa hora, o que eu faço? Pede ajuda. Não é só pedir ajuda, a gente está lá para isso. A gente trabalha com os exames, trabalha para saber qual exame é melhor em qual fase. Tá? Então a gente está à disposição, os colegas patologistas clínicos veterinários estão à disposição de vocês, liga pra gente, pergunta, a gente está à disposição para tentar ajudar o máximo possível, ajudar o paciente no final. Muito bacana, esse suporte de vocês, acho que se bem a comunicação bem feita aí, soluciona muita coisa, Tem né? um professor que fala que o problema de comunicação é 80% de tudo que acontece. Então se a gente sanar pelo menos o problema de comunicação, a gente foca no 20%. Que é o tratamento e a resolução do problema. A gente está à disposição, qualquer momento liga, vocês têm o telefone do nosso laboratório, nossos parceiros têm nosso telefone pessoal, a hora que precisar pode ligar e a gente está à disposição. Cara, muito bacana, aprendi muito aqui com a nossa conversa, acredito que agora ficou mais claro conectar todas as informações do que um laboratório não é apenas um laboratório em si, tem toda uma questão social aí de comunicação, de apoio, de suporte para os veterinários, para os clientes, para os animais também. É social, tecnologia e principalmente essa comunicação, isso que a gente está fazendo, que ele tem à disposição para fazer com a gente, como você falou, resolve muitos problemas. Eu sei que eu falo muito, que eu começo a falar e eu gosto muito disso, e a gente entra no assunto... que você gosta de falar. Eu me perco e fico, e é difícil parar, eu tenho que me policiar, porque eu gosto muito, e é um assunto extremamente importante, que a gente acabou se deparando com isso agora nos últimos anos, né? No mundo, faz exame, tal PCR dá negativo, eu fiz a sorologia, trata, não trata. O que precisa fazer? Ter uma comunicação e uma valorização dos profissionais da saúde, da gente que trabalha nessa linha de frente, né? Esquecer de outras conversas e que a saúde tem que ser resolvida por quem entende de saúde. Se vem uma pessoa aqui para vocês que tem um problema no pelo, que não está conseguindo fazer a tosa em algum lugar, traz aqui para vocês resolvem, porque a conversa, o carinho e a dedicação. Como a gente não está conseguindo diagnosticar, liga pra gente, conversa com a gente tenta achar o diagnóstico, tenta ajudar a resolver o problema, como vocês tentam ajudar. E pode salvar vidas, em resumo. É o final. Aí não tem ego, não tem vaidade, não tem quem resolve. O importante é chegar no final e eu conseguir ver meu paciente salvo, meu paciente recuperado. Show de bola. Edson, agradeço demais sua presença aqui. Eu que agradeço, desculpa falar muito. Conversa muito boa. Tenta chegar no resultado legal. Muito bacana. Muito obrigado pelo convite para estar presente aqui na Toca. É uma honra participar do podcast da Toca. Excelente, muito bom. Até o próximo Talkcast. Até lá.